Deixa eu fazer logo uma oração. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, meu Deus, na tua inteira dependência, meu Pai. Precisamos, meu Pai, ouvir a tua voz. Vem falar conosco, Pai, em nome de Jesus, Pai. Também eu te peço, visita, meu Deus, nossos irmãos que estão precisando, meu Deus, aí de um toque do Senhor pela sua saúde, como a Lívia, a irmã Gláucia, a Marlúcia, são várias pessoas aqui, Pai, e também por libertação. No final nós estaremos orando por todas essas famílias. Meu Deus, em nome de Jesus, visita cada um, o Senhor conhece cada uma delas, Pai, pelo poder que há no nome de Jesus, fala conosco, que nós necessitamos ouvir a tua voz. Assim eu te oro, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, abram as vossas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 7. Hoje é o culto da família, vamos aqui aprender um pouco com a família. Quem achou diz amém. Diz assim a palavra do Senhor. Se você não achou, você pode acompanhar aqui no Data Show, a partir do versículo 1, Gênesis 7, versículo 1. Depois disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal puro, leve com você 7 pares, um macho e sua fêmea, mas dos animais impuros, leve um par, um macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, leve 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. E farei desaparecer da superfície da terra todos os seres que fiz. E Noé fez tudo como o Senhor lhe havia ordenado. Noé tinha 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, Noé entrou na arca, ele com seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Dos animais puros, dos animais impuros, das aves e de todo animal que rasteja sobre a terra, entraram para junto de Noé, na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus havia ordenado a Noé. Aconteceu que depois de 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos 16 dias do 2º mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram. E caiu chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia, entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cã e Jafé, a mulher deles e as mulheres, a mulher dele e as mulheres dos seus filhos. Entraram eles e todos os animais segundo a sua espécie, todo o gado segundo a sua espécie, todos os animais que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, toda ave segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo o que tem asa. De todos os seres em que havia fôlego de vida, entraram na arca de 2 em 2 para junto de Noé. Eram macho e fêmea, os que entraram de todos os seres vivos, como Deus havia ordenado a Noé. E o Senhor fechou a porta da arca. Amém, meus irmãos? Esse é um texto, meus irmãos, que nos traz lições preciosas. Hoje é um culto da família e nós vamos aprender um pouco com essa família, a família de Noé. Eu já preguei algumas vezes nesse texto, mas Deus sempre vai acrescentando ou mudando tudo aquilo que a gente já pregou, porque é um texto, irmão, riquíssimo, e é um texto cheio de simbolismos, que nós
podemos ver aqui. Então, vejam bem, a gente vê que esta família, Noé, a sua esposa, seus filhos e as esposas de seus filhos, eles enfrentaram, irmãos, um desafio imenso, que nós, nos dias de hoje, não podemos nem mensurar. E através da fé e da obediência de Noé e seus familiares, eles conseguiram sobreviver e salvar as suas famílias. Então vejam bem, eles tiveram um grande desafio, era o dilúvio que vinha sobre toda a terra. E eles, na obediência de Deus, fizeram a arca, entraram na arca e seguiram tudo aquilo que Deus tinha projetado para eles. E nesses dias que eles passaram, irmãos, dentro dessa arca, também foram dias de muita dificuldade, de muita incerteza. Essa família, irmãos, passou uma grande luta, uma grande dificuldade. Não é diferente das famílias de hoje, que também estão sujeitas a passar lutas, dificuldades, tempestades, pressões. Às vezes as famílias passam tantas pressões que estão sujeitas verdadeiramente a se abalar nas fundações do seu lar. Mas como eu falei aqui na oração pelos meus irmãos, se a gente coloca Deus como cabeça da nossa família, todas essas lutas, todas essas provações, todas as dificuldades que possam querer chegar na nossa família, nós vamos vencer, porque Deus, Ele vai nos dar a condição de vencer, assim como Ele deu a condição de Noé e sua família passar por essa grande dificuldade. E o Deus de Noé e sua família continua sendo o mesmo Deus, porque Ele não mudou, e é o Deus da minha família e da sua família. Por isso nós podemos descansar, porque não importa qual seja a tempestade que você esteja passando na sua família, mas Deus, Ele pode sim nos conduzir a um lugar seguro. É assim que nós cremos. Você crê nisso? Você pode dizer amém? Eu creio. Então, meus irmãos, através desse texto, nós podemos aprender com relação à unidade da família, à obediência, à fé, dentro dos relacionamentos familiares. E é isso, irmãos, que nós vamos aprender aqui nesse texto. A primeira lição que nós podemos tirar desse texto e dessa experiência que a Bíblia nos mostra é que nós devemos, irmãos, dentro do nosso lar, da nossa casa, deve haver, e nós temos a consciência, em primeiro lugar, que cada casal, irmãos, cada casal que Deus une, que Deus constitui, tem que ter uma unidade na missão desse casal, irmãos. Porque todo casal, irmãos, tem um propósito de Deus. Mas esse propósito que Deus tem para o casal, se não houver unidade, irmãos, ele não prospera. Deus tinha um propósito na vida e no casamento de Noé e a sua mulher. Era, juntamente com seus filhos e suas noras, perpetuar a humanidade. Gênesis 7:1 diz o seguinte: então disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa. Era essa a missão que Deus tinha para Noé e a sua esposa. A ordem de Deus não era só para Noé, irmãos. A ordem de Deus, irmão, não era só para Noé executar. A ordem de Deus, o propósito de Deus, irmãos, incluía a sua esposa e a sua família, a sua casa. Então, deveria, irmãos, haver uma unidade desse propósito. Vocês já pensaram, irmãos, se Deus ali falou para Noé, e Noé quer construir a arca, mas os filhos não querem, a esposa não quer, quebraria ali a unidade, mas eles compreenderam que era
um propósito de Deus e se uniram, aquela família, irmãos, unidade, porque toda a vitória que eles tiveram começou com a unidade. E toda a vitória que nós queremos ter dentro da nossa casa, nossa família, tem que começar com a unidade. A gente, irmãos, só alcança a vitória, irmãos, se houver unidade, irmãos. Vejam bem, irmãos, a palavra de Deus mesmo diz que uma casa dividida ou um reino dividido, o que acontece? Não subsiste, irmãos. Não subsiste. Casais que querem conduzir uma família sem unidade de propósito, um quer uma coisa, outro quer outra, um fica torcendo que o plano do outro não dê certo, um fica reclamando do outro, não sentam para conversar, não sentam para orar a Deus, não sentam para apresentar a Deus os projetos, e fica uma guerra dentro da família, sem unidade, e o diabo rolando, deitando e rolando dentro dessa família, porque onde não tem unidade, meus irmãos, é brecha para o diabo, nada prospera, nada vai para frente, e vitória não chega nunca, só se tiver unidade. E isso começa pelo casal, cabeça ali daquele lar. Casais que não se sentam mais ou se ajoelham mais para orarem juntos. Casais que estão esquecendo que a maior arma que Deus nos deu foi a oração. E muitos casais nem na hora da comida estão mais orando. Nem na hora da refeição estão mais orando. É cada qual ligado numa coisa. E muito mais, irmãos. Orar antes de dormir, apresentar seu casamento, apresentar seus filhos, apresentar sua família, apresentar a Deus os seus projetos, apresentar a Deus as suas finanças, apresentar a Deus a sua saúde, da sua esposa, dos seus filhos. Posso ouvir um amém da igreja? Irmãos, isso aqui não é pregação para eu falar aqui, irmãos, e os irmãos entrar pelo ouvido e sair para o outro, não. Aliás, a palavra de Deus, irmãos, ela não prospera se não for colocada em prática, irmãos. Se não for colocada em prática, irmãos. Eu desde, irmãos, que eu me converti, muito cedo, e olha que novo convertido, ele é cheio de vergonhas, né? E eu tinha muita vergonha de orar com minha esposa. Mas logo, irmãos, logo que eu comecei a ministrar, a gente começou a orar junto, irmãos. Eu me lembro que em frente à minha casa tinha um pé de romã, e a gente saía para vir para o culto, a gente ia para aquele pé de romã e orava para vir para o culto, para Deus falar conosco. E todas as noites, eu e minha esposa, nós estamos orando, não só por nós, não só pela nossa família, pela igreja. A gente sabe os problemas que tem aqui, a gente ora, irmãos, por muitos aqui. Porque a gente sabe, queridos, que a primeira coisa que a gente vai fechar as brechas da nossa casa, da nossa família para Satanás, é se a gente colocar as nossas vidas em oração, é confiar em Deus, é depender de Deus. O crente que não ora está dizendo que não precisa de Deus, não depende de Deus. Ele está achando que ele vai resolver tudo, porque ele está se achando o bambambam. Se você não está orando a Deus, se você não está apresentando sua família a Deus, se vocês não estão orando, apresentando a Deus a situação da família, vocês estão dizendo para Deus que vocês não precisam de Deus. Quantos estão aqui comigo? Então, irmãos, assim como Noé e sua família se uniram para cumprir o propósito de Deus, nós, família de Deus, hoje devemos caminhar juntos com a mesma missão, com o mesmo pensamento, com o mesmo objetivo. Casais, queridos, eu vou dizer uma coisa para você. Casais não estão mais sentando para conversar.
Como é que vão ter o mesma missão, irmãos? Se não oram juntos, se não conversam. Como é que vão estar caminhando dessa maneira? Então, a primeira coisa que nós podemos ver aqui, irmãos, é que tem que ter unidade na missão do casal, para começar a história. Em segundo lugar, ter obediência a Deus. Mas para ter obediência a Deus, irmãos, a gente tem que orar a Deus, ouvir o que Deus tem para nossas vidas, ler a sua palavra, saber o que Deus quer para nossas vidas, para a família, para a gente poder obedecer. Se eu não oro, se eu não leio a Bíblia, se eu não escuto uma mensagem para ver o que Deus quer para a minha família, como é que eu vou obedecer a Deus, se eu não sei o que Deus quer para a minha família? Noé e sua família, irmãos, obedeceram a ordem de Deus sem questionar. Num tempo que não chovia na terra, construiu uma arca. Lá vai eles construir uma arca. Num lugar que não tinha mar, não tinha chovia. E aí eles vão construir uma arca sem questionar. E era algo muito incomum, irmãos. Mas assim mesmo, toda a família arregaçou as mangas, foram trabalhar juntas, confiando naquilo que Deus havia falado, na unidade, e construíram a arca. Hebreus capítulo 11, versículo 7 diz assim, Hebreus 11, versículo 7, pela fé, Noé, divinamente instruído, ou seja, Deus falou, a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de quem, irmãos? De sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Da fé. Ele obedeceu pela fé. E quando nós, como casais, obedecemos o que Deus quer para o casamento, irmãos, isso vai fortalecer a unidade e o propósito do casal diante de Deus. A gente vê muito bem, irmãos, eu estava falando aqui com relação à caminhada do casal. A gente lembra também de um casal muito abençoado, Abrão e Sara, ou Sarai ainda, né? Abrão e Sarai. Depois é que passaram a se chamar Abraão e Sara. Lá no capítulo 12, irmãos, de Gênesis, Abraão, ele é chamado para sair da sua terra, da sua parentela, e para um lugar que Deus ia mostrar. E esse casal, eles saem. E na caminhada deles tem muitas dificuldades, muitas lutas, mas ali, irmãos, mesmo diante de tantas as lutas, eles permaneceram juntos, permaneceram obedecendo a Deus. Teve algumas dificuldades, é lógico, mas eles também alcançaram a vitória, amém? E como é, irmãos, que nós vamos cumprir o propósito de Deus nessa missão da família? Então, a primeira coisa é obedecer a Deus, estarmos juntos com fé, porque para isso serve também a família, o casamento, é para isso também que serve a igreja, porque quando um está um pouco meio frio na fé, está meio desanimado, aí o outro serve, irmãos, para erguer aquele. Quando um, irmãos, está passando lutas, dificuldades, aquele outro, o cônjuge, vai para os pés do Senhor, vai orar, vai clamar a Deus, vai apresentar o seu cônjuge, vai conversar, vai incentivar, e assim, irmãos, os dois vão juntos caminhando na fé e mantendo a fé, irmãos, e mantendo a fé de ambos acesa. A construção da arca foi um projeto familiar e a fé foi o alicerce, porque todos eles estavam ali movidos pela fé.
Mas como seres humanos, aqui eu vou conjecturar, algum deles poderia ter desanimado, logicamente. Rapaz, estamos aqui trabalhando tantos os dias, ninguém vê uma gota cair do céu, será que vai vir chuva mesmo? Eu estou aqui meio desanimado. As pessoas zombando do mundo, o mundo chamando, o mundo despreocupado, o mundo se aproveitando das coisas que aparentemente eram boas, eles lá no sol quente trabalhando e o mundo lá, rapaz, que bobagem, pessoal, vou aproveitar a vida, não tem um negócio de aproveitar a vida, né? O pessoal diz, né? Vou é viver a vida, vou é curtir a vida. Rapaz, esse negócio de curtir a vida, esse pessoal não sabe o que é curtir a vida não, irmão. Hoje eu olho para o meu passado e vejo o quanto eu era bobão, sabe, irmãos? Porque a pessoa, quando não tem a mente de Cristo, é um tremendo bobão, no sentido, vou explicar. Estou falando do meu caso, viu, irmãos? Do meu caso. Que pegava o meu salário, pagamento, de um mês de trabalho, e saía, na época eu trabalhava, recebia por mês e mês, e estourava numa noite. 30 dias trabalhando, numa noite, passar 30 dias, cheio de vício, pedindo dinheiro a um e a outro para comprar um cigarro. Numa noite, a ilusão, estou curtindo a vida. No outro dia, dor de cabeça, arrependimento, sem nenhum tostão no bolso. Isso não é curtir a vida, irmão, isso é escravidão. Curtir a vida é o que eu faço hoje. Me reúno com 2 ou 4 irmãos, uma garrafa de café, um bolo, conversando das coisas de Deus a noite todinha, dando glória a Deus e aleluias. E no outro dia nós estamos aí glorificando o Senhor, irmãos. Isso é curtir a vida, irmãos. Isso é viver, irmãos. Amém? E aí, meus queridos e amados irmãos, caminhar junto na fé. Olha que Noé liderou a sua família, mas toda a família estava envolvida nesse propósito de Deus, nesse projeto. O casamento deve ser um caminho de fé em conjunto. Em conjunto. Às vezes, um do casal está num nível de fé mais elevado. Mas aquele que está num nível de fé mais elevado, não é para olhar aquele que está num nível de fé mais baixo e dizer, vai não, deixa de ser incrédulo. Não é para isso não, irmão. Eu sou canela de fogo e tu está aí nessa frieza, picolé. Não é para isso não, irmão. O que está com um nível de fé mais forte é para contagiar aquele que está com um nível de fé mais embaixo, irmão. Para que ele venha a ficar no mesmo nível de fé. Às vezes a gente vê pessoas, irmãos, com orgulho espiritual, soberba espiritual, porque está realmente no nível espiritual cheio de fé, está cheio do Espírito, e às vezes o seu cônjuge não está acompanhando. Então ele tem que ser verdadeiramente crente, ajudando aquele que não está. Os irmãos estão compreendendo, irmão? Porque o casamento, irmão, não é disputa não, viu? Ei, você não casou para estar competindo, não. Vocês casaram, Deus uniu, para um estar ajudando o outro. É para isso o casamento. Não é para estar disputando quem é melhor ou quem é pior, não. É para um estar ajudando o outro. A palavra de Deus nos diz em Amós 3:3, andarão 2 juntos, se não tiverem acordo entre eles, não vão. Então, irmãos, há uma necessidade, irmãos, de os dois estarem no mesmo nível de fé, estarem andando juntos na mesma fé. E quando, irmãos, ali, eles entraram naquela arca, juntos, e isso simboliza e nos mostra que eles tomaram as mesmas decisões juntos, de estarem juntos, diante das lutas, diante da incerteza, quando eles entrassem na arca, diante das privações que viriam, e também, irmãos,
eles estariam juntos diante de todas as dificuldades, porque eles estavam juntos no mesmo propósito de fé. Nós estamos confiando em Deus e obedecemos a Deus, agora vamos entrar aqui. Não sabemos como é que vai ser, mas nós estamos juntos nesse propósito e vamos até onde Deus permitir. Eu, você e nossa família, e Deus vai nos dar vitória. Isso é ter fé, é confiança, é unidade na família, e é assim que nós devemos viver. Amém ou não amém, meus irmãos? Então, irmãos, uma outra questão, irmãos, é que eu já falei aqui, é a provisão mútua, né? É um prover na vida do outro, um ajudar o outro. E o casamento, irmãos, deve ser um ambiente onde nós devemos prover na vida do nosso cônjuge. Não pensar só em nós, não ter o egoísmo. E o casal, ele deve estar atento, presta atenção que eu vou falar aqui, para prover na vida do seu cônjuge a questão emocional, a questão espiritual, questão física na vida do outro. E isso, irmãos, a gente só vai conseguir se a gente fizer o que diz lá em Efésios capítulo 5. Em primeiro lugar, os homens. Cadê os varões aqui esta noite? Levante só a sua mão para me ver aqui, está se entregando, viu? Capítulo 5 de Efésios diz que a gente deve amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja. E como foi que Cristo amou a igreja? Morrendo pela igreja. Amém, irmãos? Os irmãos, quando eu comecei a falar em Efésios 5, teve um irmão que fez assim. Ele se lembrou do texto. Não, irmão, estou brincando. Então, os homens devem, cada qual tem o seu papel no casamento. Os homens devem amar suas esposas. E as irmãs devem estarem submissas a seus esposos. O que é essa submissão, irmão? Submissão já está dizendo, abaixo da missão. O marido tem uma missão chamada de Deus, junto com a sua esposa. Mas a esposa é aquela que vai impulsionar, vai apoiar ao marido nessa missão. Os irmãos estão compreendendo? Não vai levar a submissão para outro lado, não, irmãos. É a apoiadora, ajudadora naquela missão. Então, se a primeira coisa que nós vimos aqui, irmão, nesse casal, é que eles tinham uma unidade na missão que Deus tinha para eles, no propósito que Deus tinha para eles. A sua família está andando em unidade? Não responda. Se a sua família não está andando em unidade, você deve buscar que essa unidade venha se estabelecer, meus irmãos. Porque a vitória só vem pela unidade. Se não tiver unidade, irmão, não chega a vitória nas nossas casas, irmãos, nas nossas famílias. Só pela unidade. Amém? A segunda coisa, irmãos, então, casal andar na unidade, no propósito da missão, juntamente com a família. Segunda coisa, irmãos, que nós podemos ver nesta família. A tempestade ia chegar, irmãos. Eles começaram a construir a arca, mas não chovia ainda. Não tinha dilúvio, não tinha tempestade ainda. Mas eles estavam confiando em Deus, na palavra que Deus tinha dito a eles, e eles, irmão, como famílias, estavam unidos, trabalhando naquele propósito. Eles, irmãos, estavam se preparando para quando a tempestade chegasse, para quando o dilúvio chegasse. Talvez você não tenha passado ainda nenhuma tempestade dentro do seu lar, da sua casa, mas a gente tem que estar sempre preparados, irmãos. E a gente se prepara, irmãos, para as adversidades, é em Deus, é fortalecendo a nossa fé. Amém? Gênesis capítulo 7, versículo 10. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio, porque aí
a tempestade chegou, aí o dilúvio chegou, mas aquela família estava preparada para as adversidades que viriam. Essa preparação, irmãos, ela foi meticulosa e levou um tempo até que o dilúvio chegasse. Assim nós também, irmãos, nós precisamos, irmãos, nos preparar espiritualmente para lutas que possam chegar na nossa família. Logicamente que há lutas, irmãos, que possam chegar, que nem sempre nós estamos preparados, mas nós devemos sim buscar sempre, irmãos, estarmos preparados espiritualmente, tanto para as lutas na família, para fortalecendo as bases do nosso casamento, fortalecendo as bases das nossas famílias. Quantos estão aqui comigo esta noite? E como é que nós fortalecemos a nossa casa e o nosso lar, irmãos? A primeira coisa, irmãos, é edificando a nossa casa pela palavra de Deus. Noé, por que foi que Noé entrou naquela arca? Porque ele ouviu a palavra de Deus, ouviu o direcionamento de Deus, e ele e a sua família se prepararam dentro daquilo que Deus tinha falado. Eu e a minha casa, você e a sua casa, também tem que se firmar, se sustentar, se fortalecer espiritualmente na direcionamento de Deus, na palavra de Deus. É assim que nós vamos nos preparar, irmãos. É assim, irmãos, que casais fortalecem as bases do seu casamento. Uma vida familiar e matrimonial forte é construída dentro dos princípios bíblicos. Se nós, irmãos, não trazemos os princípios bíblicos para dentro da nossa família, para dentro do nosso casamento, como é que, quando chegar as lutas, como é que nós vamos travar essas lutas, irmãos? Se nós não estivermos fortalecidos pela palavra de Deus. Posso ouvir um amém? Jesus, ele falou sobre isso. Ele falou sobre a casa construída na rocha. E ele falou da casa construída na areia. Qual é a casa que desaba, irmãos? A casa construída na rocha, simbolizando Jesus, a sua palavra, o seu poder, ou a casa construída na areia? Qual é a que desaba, irmãos? E qual é a casa que fica de pé? É a que está na rocha, porque Jesus, irmãos, é a rocha, Ele é o alicerce da nossa casa, Ele é o alicerce da nossa família, é a palavra de Deus, irmãos, que vai nos manter de pé diante da tempestade da vida. A nossa família, irmãos, ela pode vencer todas as dificuldades. A nossa família, irmãos, ela pode se permanecer de pé, mas para isso a gente tem que estar alicerçado na rocha, que é o Senhor Jesus. Primeiro lugar, para se preparar, na palavra. Segundo lugar, irmãos, estar preparado para as adversidades. Que é isso, pastor? Eu vou ficar esperando coisa ruim? Não, irmãos. São coisas inerentes da vida. Sendo crente ou não, nós estamos sujeitos nesta vida a passar adversidades. Amém, irmãos? Olho para a Bíblia aqui e vejo os heróis da fé, todos eles passaram lutas, dificuldades, batalhas. E venceram. Por quê? Porque eles estavam firmados na rocha. Deus deu a capacidade de eles vencerem. As águas do dilúvio, irmão, representam as adversidades da vida que podem surgir na nossa família, no nosso casamento, como a dificuldade financeira, como as doenças, as crises emocionais. Podem chegar. Mas se nós estivermos preparados, se nós estivermos firmados com os princípios bíblicos, irmão, a gente vai vencer todas essas dificuldades. Assim como Noé foi prevenido do dilúvio, nós, irmãos, precisamos estar preparados espiritualmente para as adversidades. E, como eu falei, irmãos, a primeira coisa
é a gente ter Jesus como cabeça da nossa família. Primeira coisa, eu louvo a Deus por você estar aqui esta noite, porque você está se preparando, porque você está se fortalecendo, porque você está alimentando a sua fé, porque você sabe que há um Deus de poder que cuida da sua vida, porque você sabe que tem um Espírito e esse Espírito precisa ser alimentado, porque você sabe que você pode passar lutas, mas há um Deus de poder que está com a mão estendida sobre a sua vida, porque você sabe, irmãos, que todas as lutas que você pode estar passando, você vai vencer no tempo de Deus, no tempo de Deus, porque Deus, Ele tem prazer na família, irmãos. Amém, irmãos? Então, nós devemos, irmãos, estar preparados. Veja aí o que diz Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar o quê, irmãos? Firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne, o sangue e a carne, mas contra quem, irmão? Os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Há uma luta, irmão, espiritual, e nós precisamos estar fortalecidos. A nossa casa precisa, irmãos, estar guardada, irmãos. Olha, irmãos, nós precisamos, irmãos, fechar, irmãos, todas as brechas da nossa casa, da nossa família, irmãos, porque há verdadeiramente uma batalha espiritual, mas enquanto, irmão, nós estivermos com os olhos em Jesus, enquanto, irmão, nós estivermos guerreando espiritualmente com oração, enquanto, irmão, nós tivermos fé, que esse Deus de poder, Ele olha para nossas vidas, Ele olha para nossa casa, Ele olha para nossa vida. Talvez a princípio você não veja nada acontecendo, mas há uma batalha. Continue batalhando, continue orando, porque maior é o nosso Deus, irmãos, porque não há um Deus como o nosso Deus, e como o Senhor, Ele nos garante a vitória, porque maior é o Senhor do que aquele que está no mundo. Quem crê nisso glorifica o Senhor Jesus esta noite. Então, irmãos, vejam bem, quem foi que passou luta maior na família de que Jó, irmãos? Você conhece alguém? Até a mulher, ela quis ali, enfraquecer, mas a palavra de Deus diz, irmãos, que em tudo isso, Jó lá do capítulo 2, do 9 ao 10, que em tudo isso Jó, ele não falou mal contra Deus. Ele continuou firme, irmãos. Ele continuou firme. Nós, irmãos, em todo o processo, queridos, que nós estamos de preparação para enfrentar as tempestades espirituais que podem chegar no casamento, todas as lutas. Outra coisa que nós devemos fazer é estar preparado em primeiro lugar, e estar confiando, irmãos, no processo de Deus, porque tudo tem um processo, e muitas das vezes a gente quer que as coisas se resolvam com o estalar de dedos, e muitas vezes não é assim, porque durante os dias de dilúvio, Noé e sua família dentro daquela arca, sem saber quando é que ia baixar a água, quando não ia, eles ali, irmãos, eles tiveram que confiar no tempo de Deus, eles tiveram que confiar no tempo de Deus, e também no plano de Deus, para aquela família. Deus, quando mandou eles entrar na arca, disse para Noé assim: Noé, tu vai marcando aí, vão ser 40 dias, tá certo? 40 dias e 40 noites de água caindo, tu vai marcando aí tu vai saber quando vai encerrar. Mas Deus não falou, irmão. Deus disse: entra na arca.
E eles entraram, a sua família. Então, quando começou a tempestade, a dificuldade, as lutas, a arca, a água subindo, e eles dentro daquela arca, quantas lutas eles não passaram ali, irmãos, na incerteza. Agora me veio à mente que eu assisti um noticiário hoje, dizendo que lá na África tem uma região lá que está muito seca. O governo permitiu abater animais silvestres para alimentar o povo, porque o povo já estava quase tudo morrendo de fome. Aí ele permitiu matar 40 elefantes para poder alimentar o povo. Aí eu estava conversando com o diácono Aleph dos sinais do fim dos tempos, né, Aleph? A fome é um dos sinais, né, dos fins dos tempos. E a fome era tão grande que tiveram que liberar para abater os elefantes para poder aquela população comer, porque a fome estava demais. Mas voltando para cá, irmãos, então, ali durante aquele dilúvio, por que isso me veio à mente? Porque ali os animais, né, irmãos, que estavam na arca, com certeza, eles iam se multiplicando, porque foi mais de um ano ali dentro da arca, e eles iam comendo, se alimentando daqueles animais. Mas as outras necessidades, né? Se fosse nos dias de hoje, irmão, nós passamos aí por uma pandemia, né? E quantas pessoas até hoje estão sofrendo as consequências dessa pandemia? Mexeu com a mente de muitas pessoas e muitas outras áreas. E esse pessoal confinado naquela arca, irmãos, mais de um ano. Estava a cabeça para fora, só nuvem escura e chuva. Você pode imaginar? A família todinha. Ei, deixa eu falar uma coisa aqui para você. Família que só se reúne, né? Quando é um aniversário ou quando é alguma coisa. Fora disso, a família nunca senta para conversar, nunca se reúne para nada. Ou então quando tem problema, né? Mas, vamos conversar. Mas fora disso, não senta para conversar. Não sai para ter um momento junto de lazer. Não sai para terem momentos alegres juntos. Só se reúne se for problema. Nós devemos fazer isso, irmãos. Não é quando vem o problema que tem que estar junto, não. Mas esse povo aqui, essa família, eu creio, irmãos, que nesses dias que eles ficaram dentro daquela arca, foram dias comuns. Vieram muitas incertezas, muitas dificuldades, mas eu creio que muitas orações feitas ao Senhor, muita fé, muita confiança em Deus. Amém ou não amém? E nós, como família de Deus, nós precisamos aprender a confiar no processo de Deus, mesmo quando a gente não tem resposta, mesmo quando a resposta não vem imediatamente, mesmo quando a gente não está vendo a solução daquele problema, a gente tem que confiar em Deus. O problema, irmãos, é que muitas vezes a gente quer tomar o papel de Deus e quer mudar o outro, quer transformar o outro conforme a nossa vontade, e nós não somos Deus. Continue orando, porque quem pode mudar a pessoa por dentro é Deus, e quem pode fazer um milagre na tua casa é Deus, quem pode transformar a tua família é Deus, quem pode te dar vitória nessa tua luta é Deus, e nós temos que confiar, porque Deus tem um processo, tem o tempo, Ele está trabalhando, Ele está operando. Às vezes nós não compreendemos o agir de Deus, mas Ele está trabalhando, Ele está operando. Somente aqueles que creem, digam: eu recebo, eu sei que a minha casa está debaixo da direção de Deus, e na hora e no tempo de Deus vai chegar aquilo que eu estou clamando. Eu confio, eu tenho fé, eu espero no meu Deus. Aleluias. Isaías 40, versículo 31. Mas os que esperam em quem? No Senhor. O que acontece? Renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão,
caminharão e não se fatigarão. Então, é esperar no Senhor. É quando nós estamos esperando no Senhor que nós vamos sendo renovados. Nós vamos sendo fortalecidos, irmãos. Amém? E para concluir, irmãos, já quase concluindo, quando nós, irmãos, andamos em unidade dentro da família, quando nós, irmãos, nos preparamos para adversidades, sabe o que acontece, irmãos? Acontece que mesmo diante das tempestades, do dilúvio, das adversidades que podem chegar na nossa casa, mesmo em meio a isso, nós vamos continuar frutificando para a glória de Deus. Amém? Quando Noé e a sua família entram ali, com aqueles animais, não foi só os animais que se multiplicaram, não, porque verdadeiramente alguns animais se multiplicaram, dependendo do tempo, né, de gestação de cada animal. Eu sei que se tivesse lá uma galinhazinha, com certeza, né, irmão? Ela ali pôs um bocado de ovo ali, para alimentar os irmãos, mas não foram só os animais que se multiplicaram, irmãos. Mas mesmo em meio a essa crise, vejam bem, irmãos, não era uma crise só da família, era uma crise global, porque o dilúvio foi sobre toda a terra. Mesmo em meio a essa crise, Noé e toda a sua família permaneceram, irmãos, ali seguros dentro daquela arca ali. E ali, meus irmãos, eles também cresceram em fé diante daquela adversidade. Eles cresceram, irmãos, em experiências com Deus, com certeza, porque mesmo diante daquela adversidade, e nós também, nossas famílias, mesmo diante da adversidade, nossos casamentos, nossas famílias, nós podemos crescer, irmãos, e frutificar para a glória de Deus. Noé, ele seguiu as ordens de Deus, e foi Deus quem fechou a porta da arca, mostrando que estava cuidando dele ali. É Deus que tem cuidado da nossa casa. É Deus que tem cuidado da nossa família, irmãos. É Deus que tem cuidado das nossas vidas. Está certo? A palavra de Deus diz, o Salmo 127, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a sentinela, em vão vigia a cidade. Então, é Deus quem tem guardado a nossa casa. É Deus que tem provido as nossas necessidades. Amém, irmãos? E durante o dilúvio ali, irmãos, Noé e sua família, eles não só sobreviveram, mas cresceu em fé e na dependência de Deus, porque ali eles estavam debaixo da dependência de Deus. Ali não tinham o que eles fazer, era confiar completamente em Deus, é depender de Deus. Eu não sei como está a tua família, mas talvez, nesse momento, você esteja assim, totalmente na dependência de Deus, e é o melhor que você faz, porque se nós estamos completamente na dependência de Deus, nós já escolhemos, já fizemos a melhor escolha, irmãos, porque depender em nós, ou depender de alguém, pode ter falhas, pode ter erro, pode ter defeito, mas se dependemos de Deus, é no tempo certo, Ele vai agir, e Ele tem o melhor para nossas vidas, e o que Ele faz é bom, é perfeito, e tudo vai dar certo para a glória de Deus. É nos tempos de adversidade, irmão, de crise, irmãos, que nós crescemos e frutificando para o Senhor. É como Paulo e Silas, irmão, naquela cadeia, eles estavam numa crise tremenda, porque tinham sofrido açoites, estavam naquela prisão, estavam sentados ali na cadeia, com os pés e as mãos algemadas, mas diante daquela crise, eles estavam frutificando para a glória de Deus, porque eles estavam orando, porque eles estavam louvando a Deus, porque eles estavam glorificando a Deus, e todos os prisioneiros daquela prisão ali, eles viram algo diferente na vida daqueles dois homens, em meio à crise, em meio à dificuldade, e é assim que nós devemos fazer com a nossa casa, a nossa família. Se está passando luta, se está passando adversidade, se está passando lutas,
vai glorificar a Deus, vai produzir frutos para o reino de Deus, vai trabalhar para a glória de Deus, e aí Deus vai fazer frutificar na tua vida e na tua casa, mesmo em meio à crise, irmãos, mesmo em meio à crise, porque Deus, Ele faz frutificar no tempo certo. Passou-se o ano, as águas começaram a baixar. Aquela família, ela faz alguns testes, enviando a ave. Quando encontra terra seca, eles vão descer, eles constroem um altar para agradecer a Deus. E aí, quando eles saem da arca ali, se inicia uma nova fase para a humanidade, irmãos. Aquelas famílias que passaram por aquela tempestade, por aquela provação, agora podem, com o tempo, colher os frutos da obediência deles a Deus. Agora eles vão colher os frutos do propósito de Deus para a vida deles, da obediência que eles tiveram a Deus. E no Salmo 1, versículo 3, diz o seguinte: pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, ou seja, no tempo certo, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. É assim que é a vida daqueles que confiam em Deus, é no seu tempo, é no tempo de Deus, é esperar em Deus, amém, irmãos? As dificuldades, quando enfrentadas com fé, vão resultar em frutos, irmãos, para a glória de Deus, frutos de crescimento, frutos de maturidade, frutos, irmãos, de bênçãos para nossas vidas. Foi assim com José, quando ele estava no Egito, mesmo em meio à crise, mesmo em meio às lutas, ele permaneceu fiel e frutificou no tempo certo, amém? Que nós possamos levar as nossas famílias a aguardar o tempo de Deus, porque no tempo certo vão frutificar para a glória de Deus, amém? O crescimento e a frutificação em um casamento cristão, irmãos, não dependem das circunstâncias, mas da nossa fidelidade a Deus, da nossa fé, da nossa obediência, mesmo em meio às crises que possam surgir. Assim como Noé e a família de Noé, eles enfrentaram aquelas águas do dilúvio, nossas famílias, irmãos, podem enfrentar suas próprias tempestades e seus próprios desafios para os nossos tempos e para os dias de hoje. Mas, porém, anote aí, a chave para vencer e permanecer unidos, preparados espiritualmente confiantes no plano de Deus, nós devemos, irmãos, estar sempre, assim como aquela família, na dependência de Deus. O casamento que é centrado em Cristo e edificado sobre a palavra de Deus, não apenas sobrevive às crises, às tempestades, mas vai crescer e vai multiplicar em meio às crises e às tempestades, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Quantas famílias estão preparadas aí para passar tudo o que houver, toda a tempestade que houver, confiando em Deus, crendo que Deus está nos conduzindo para um lugar seguro, para um lugar de paz. Amém, meus irmãos? Então nós devemos, irmãos, confiar em Deus, assim como Noé, e vencermos todas as adversidades para a glória de Deus. Aqueles que podem esta noite, fiquem em pé glorificando ao Senhor.